Oi, este é o primeiro vídeo do quarto dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto O Colocador de Pronomes, escrito por Monteiro Lobato, aqui da sua coletânea Negrinha, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Havia em Itaoca um pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório. Escrevente, 23 anos, magro, ar um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos dados à luz no Itacoense, com bastante sucesso. Vivia em paz com as suas certidões quando o flechou venenosa seta de Cupido. Esse é um trecho ali do começo de O Colocador de Pronomes, escrito por Monteiro Lobato, que obviamente conta a história desse escrevente aqui. A gente não fica sabendo o nome dele, pelo menos o sobrenome sim, Cantagalo. E sim, o que importa, como vocês perceberam, é um sujeito que tá com aquela vida, né, bem mais ou menos, né? E de repente, num certo dia, como já está bem descrito aqui, né, ele se enamora por uma moçoila. Claro, né, que tem um problema. Esta mocinha é filha de um fazendeiro, na verdade, aqueles típicos coronel. O nome do coronel? Interessante o nome dele, vamos ver aqui, Triburtino. Olha que bonito, né? A mocinha em questão é Laurinha. Ela também tem uma irmã, que é a Carmen, se não me engano, não, Carmo. Tudo bem, aquela coisa, né? Namoro, claro, às escondidas, porque o cidadão, o coronel poderoso, né, não vai gostar. E aí, dito e feito, ele soube que esse sujeito aí está se engraçando por sua filha. E ele trata de chamar ele a casa, né, lá na fazenda, né. O escrevente já vai tudo meio ressabiado, né, sabe que ele se meteu em fria, com certeza, né. O cara vai cortar o pescoço dele, né? Claro, quando ele confirmar que ele está enamorado por sua filha. Claro que o desdobramento aqui eu não posso dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto, que eu já adianto para vocês, é super engraçado. Minha avaliação do texto, com certeza temos aqui típicas coisas de Monteiro Lobato, mas também temos coisas um pouquinho diferentes. Você pode até pensar, uma história engraçada, com certeza algo que não é usual com o escritor, né? Na verdade, sim, quer dizer, não muito, né? Pois se a gente levar em consideração a outra coletânea que já lemos aqui no projeto Contos do Meio Dia, que foi Urupês, tivemos um conto que também foi bastante engraçado. Estava lá no comecinho do livro. Eu não me lembro agora o título do conto, mas eu vou deixar aqui em cima para você dar uma conferida a respeito do que eu falei sobre aquela história que sim, era engraçada também, assim como esta daqui. Digamos que o Monteiro Lobato gosta de trabalhar absurdos, principalmente nas suas histórias mais cômicas. Aí a gente pode até lembrar um pouquinho da sua pegada para os contos ou histórias para o público infanto-juvenil, né? Que tem aquela pegada mais leve, solta, que tende o tempo todo ao engraçado. Ele quer sempre fazer rir o leitor de suas histórias lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com certeza, isso não resta dúvida pra gente. Mas na sua literatura adulta ele também faz isso, claro, de vez em quando. E até um contraste, né? Porque a gente sempre precisa lembrar, né, que todos os contos de Monteiro Lobato são trágicos na maioria das vezes. Raramente eles não são. Claro, para variar, eles podem ser um pouco poéticos. Algumas vezes acontece isso. Já tivemos aqui este ano um conto bem lírico e também, em outras ocasiões, ele pode ser também engraçado, que é o caso dessa vez. E sim, a situação desse escrevente, o tal Cantagalo, realmente é uma bela de uma saia justa. Mas o desdobramento dessa história, bom, eu não vou dizer nada, porque realmente estraga completamente a leitura aqui desse texto. Não posso nem dar uma leve pista para vocês. Mas o que importa é que, na verdade, nós temos também, de novo aqui, outra grande característica dos textos do Monteiro Lobato, que é aquela coisa de ele se valer de uma história moldura. Sim, na verdade, essa história aqui desse escrevente é uma história que também engloba uma outra. Sim, a principal, de fato, está lá dentro dela e é decorrente dessa diretamente. Não é uma coisa que de costume acontece, que é uma espécie de caos, né? Ou um viajante que está passando por uma certa região e descobre uma história que acontece por lá. Ou seja, não tem aquela relação, né? Mas, diferentemente aqui dessa vez, sim, tem. Na verdade, é uma história contínua de família, é um problema que este protagonista aqui sofre e depois os seus herdeiros, descendentes, melhor dizendo, também vão sofrer do mesmo mal.
talvez de uma maneira até pior ainda, ou nem muito, né? Vamos discutir isso daqui a pouco. Mas o que importa, primeiro é dizer para vocês, já que eu não posso detalhar nada exatamente, preciso dizer pelo menos um pouquinho da linha da história aqui. Claro, tem a ver com o título deste conto, o colocador de pronomes. Sim, há um grande um desdobramento nessa história desse escrevente, o Cantagalo, que vai ter lá com o coronel Tiburcino, é isso o nome dele? Acho que era, né? É um nome esquisito que ele tem, Tiburtino. E realmente, por causa de um pronome, olha só, ele havia feito uma cartinha, na verdade aqueles bilhetinhos apaixonados, né? Mandou para Laurinha e, claro, foi aí que o coronel descobriu, né, que sua filha tinha uma relação com esse tal escrevente. Daí, o conteúdo desse bilhetinho, que não tem nada, só tem 3 linhas, por causa de um pronome colocado ali que tudo dá errado para ele. Quanto dá errado, também não vou dizer. Mas é isso que importa. Por causa de uma colocação pronominal para lá e para cá, ou mal usado, sim, gera grandes resultados. E aí sim a gente vem no grande tema aqui deste conto do Monteiro Lobato, que é tirar um grande sarro justamente com a língua portuguesa, mal usada pela população, claro, nós brasileiros, ou lá os brasileiros de 100 anos atrás. Aliás, se a gente for ver, isso continua da mesma maneira, se bem que hoje em dia acho que muitas pessoas nem sabem exatamente o que é um pronome, né? Realmente a falta de cultura do Brasil, a incapacidade da gente se expressar, com certeza, é cada vez pior. A gente pode dizer que lá em 100 anos atrás não estava ruim, ruim está agora, com certeza, né? Afinal de contas, as crianças vão à escola não para aprender alguma coisa, pelo contrário, né? Geralmente é até para bater em professor, mas isso não vem ao caso por enquanto. O que vale sim é que Monteiro Lobato já estava criticando isso, como o brasileiro também estava definhando em termos da língua portuguesa. Você sabe, sempre o Monteiro Lobato é muito crítico aqui nos seus contos, dentro dessa coletânea negrinha, como também foi lá em Urupês. Ele aponta as feridas da sociedade brasileira, geralmente em termos de comportamento. Agora, em se tratando de expressão do que tem a dizer essas pessoas também que estão meio que, vamos colocar entre aspas, estragando o país, ainda não tinha sido exposto aqui por ele. Pelo menos eu não me lembro exatamente de uma história estar completamente em volta disso. Claro, em uma ou outra situação você pode perceber que mal entendido, ou então uma falta de comunicação geral pode acontecer em algum desdobramento de alguns contos que a gente já tenha visto. Sim, isso realmente foi fato. Mas se concentrar apenas na língua, na expressão, e aqui enfatizando justamente a colocação pronominal, aí realmente torna tudo aqui mais interessante também. Não deixa de ser também uma bela de uma alfinetada que o autor dá de novo para os temas que ele gosta de passar para a gente. Claro, muitos leitores aqui podem pensar que é uma história bobinha. Na verdade, não, é uma história até bastante inteligente. Aliás, tem um truque narrativo também muito curioso que acontece aqui. Quando a história começa, a gente tem um narrador que usa um palavreado bastante comum. Mas vale frisar, o comum aqui já é o adotado pelo Monteiro Lobato. Quem começa a ler os textos adultos dele consegue perceber logo de cara que ele tem um palavreado um pouquinho rebuscado. Aliás, não rebuscado, um palavreado antigo que já não se usa mais aqui no Brasil. Tanto aqui nesse livro Negrinha como também lá em Urupês. Mas depois que a história vai avançando, passando para a sua segunda parte, a gente percebe que esse narrador aqui começa a falar cada vez mais cheio de rococós. Sim, a gente vai cada vez que chega um novo parágrafo, a gente começa quase a não entender exatamente o que ele está falando, com tantas palavras, entre aspas de novo, difíceis que vão aparecendo. Você quase tem vontade de pegar um dicionário para tentar traduzir o que diabo ele está falando pra gente, porque a gente começa a perder a conexão do que está sendo narrado ali pelo narrador da história. É uma sensação bastante curiosa e também não deixa de ser engraçada por um certo sentido. Agora, vale frisar uma coisa, quando temos a abertura aqui do texto, o trecho que eu li para vocês não é o começo do conto. A gente já tem um spoiler da história que vem a seguir. Eu não li ela de propósito porque, na verdade, acho que é interessante você descobrir quando for fazer a leitura desse texto. Mas a gente tem aqui, logo de cara, um dos descendentes aqui do Cantagalo. E é ele que vai aparecer depois, então será dele sim a história principal que temos aqui a ser narrada. Agora,
uma coisa que eu preciso deixar bem claro, uma sensação que eu tive. Eu gostei mais da história do escrevente do que do seu descendente. Só para combinar, né? Sim. A história do descendente, embora seja quase toda a extensão desse texto, ela não tem muitos atrativos. Ela é engraçada no começo, depois ela parte por um certo momento onde ela fica um pouquinho cansativa, justamente quando o palavreado, o rococó, vai aumentando cada vez mais. Ou seja, o narrador começa a ser influenciado por essa outra persona, também protagonista aqui dessa história. Sim, é um pouquinho cansativo, mas no fundo a gente sempre está acompanhando, gostando primeiro da primeira parte, depois da mudança que ocorre, mas fica com aquela grande expectativa. E eu, pelo menos, tive uma grande sensação, tipo, teríamos uma boa reviravolta lá ao final do texto, porque a abertura já foi super divertida, justamente porque teve uma interpretação errada que gerou todo o problema, claro, daquelas questões pronominais. Ou seja, de novo, nós teríamos algo parecido. E sim, antes do final já acontece um probleminha também de colocação pronominal, mas não é ainda a grande reviravolta. E aí você percebe de novo, sim, vamos ter algo interessante no desfecho dessa narrativa, mas não é o que acontece, pois o final é muito simplesinho, muito insatisfatório, eu diria. Realmente poderia ter mais. Aliás, algo que eu já tinha percebido lá no conto anterior, que era um conto sério, e também havia um problema de fazer um desfecho mais impactante, pois isso é uma coisa que acho que acontece com muitos leitores que conhecem pela primeira vez a literatura adulta de Monteiro Lobato. A gente fica mal acostumado que ele sempre apresenta bons desfechos dos seus contos. Então a gente sempre fica querendo algo nessa linha, algo que impacte a gente. E quando tem uma sucessão de histórias que isso não acontece, a gente fica com aquela sensação de vazio, puxa, faltou algo. Eu já havia percebido isso no conto da semana passada e dessa aqui também. Realmente parece que faltou uma coisinha a mais. E na comparação entre o primeiro protagonista, o escrevente, e depois o seu descendente, a gente, pelo menos eu gosto mais da outra história. Aquilo sim era algo divertido, principalmente de ser lido. Já a segunda, às vezes você pode até esquecer que é engraçado. No fundo, ainda é. Mas, como não acontece um grande desfecho, você fala, ah, tá, e daí? Claro, mesmo assim, a discussão proposta pelo autor ainda continua. Ele quer expor essa outra mazela da sociedade, ou seja, os brasileiros não sabem falar direito. E quando a gente não sabe falar direito, a gente não consegue passar para frente os nossos próprios pensamentos. Aliás, né, uma grande maneira de ninguém pensar é justamente não ensinando nem o sujeito a ler, a escrever, ou seja, botar para fora em termos de uma linguagem que todo mundo possa compreender sem dúvidas do que está escrito. Sim, isso é um grande limitante, claro, das pessoas relegadas ao léu pelos poderosos. Isso é típico. Portanto, o texto em si atinge o seu objetivo de ser altamente crítico. E para então o colocador de pronomes escrito por Monteiro Lobato, eu atribuo 4 asteriscos. Gostei bastante desse texto aqui, mesmo com seus probleminhas. Agora, falando em probleminhas, vamos amanhã para mais um conto aqui de Fernando Pessoa na sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. E aliás, o próximo a ser visto é exatamente o que dá título a esse conto, a esse livro, O Banqueiro Anarquista. Sim, vamos ver se dessa vez esse autor português nos oferece algo interessante, porque já está há muito tempo em vários contos que já lidos aqui que realmente ele ficou a dever, pelo menos claro na minha opinião. E essa história aqui é longa, eu espero que ela não seja daquela pegada filosófica, que é o que mais está me enchendo a paciência, confesso para vocês aqui. Vamos ver se é uma história mais tradicional, que ele tem um começo, um meio e fim, tem algum quiporocó, não seja apenas divagações, e não dá nem para esperar muito, porque ele já apresentou tão pouco. Estou tão decepcionado aqui com o Fernando Pessoa na sua prosa, nos seus contos, que realmente qualquer texto mais ou menos, mas que não seja tão filosófico assim, já é algo interessante para ser lido. Vamos conferir isso amanhã. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, especialmente agora nesse comecinho de Veda, edição também 2020. E tchau!